More rewards, more savings. With American Express Business Gold, earn up to $395 back in annual statement credits on eligible purchases at select shipping, food delivery, and retail subscription merchants. Enjoy the benefits of membership with the Amex Business Gold Card. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zocas, tudo bem? Oi, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Thalita, eu sou de Campinas, aqui no estado de São Paulo, e eu adoro ouvir o Relatos do Além, sempre maratono, escuto vários episódios no mesmo dia, assim, voltando do trabalho, e faz um tempo já, na verdade eu mandei um primeiro áudio, mas não ficou muito bom, então agora eu tô tendo um tempo para regravar, e eu vou contar algumas histórias que já aconteceram comigo e que me marcaram bastante. A primeira delas, eu era bem pequena, devia ter mais ou menos uns 6 anos, eu imagino, na verdade, acho que um pouquinho mais, uns 7, 8 anos mais ou menos, porque minhas irmãs já eram nascidas, então eu tinha a partir de 7. E eu morava num prédio, nesses prédios, assim, que eles são baixos, então não tem elevador, né? E a garagem, ela ficava abaixo do prédio, assim, né? Mas não como um subsolo. Então, tipo, tem os pilares do prédio e você para os carros embaixo da cobertura do prédio. E tinha algumas garagens que ficavam, assim, no terreno do prédio, mas não embaixo. Tinham coberturas de telha, vamos dizer assim. O meu pai parava o carro em uma dessas garagens que ficam embaixo da telha, tá? A gente chegou, meu pai parou o carro, a gente desceu, né? Então, desceu com todas as coisas das minhas irmãs que eram pequenas, mais eu, então a gente subiu pro apartamento. Quando a gente chegou no apartamento, meu pai lembrou que tinha esquecido. Eu não sei se o nome que eu vou falar tá certo, tá, gente? Porque tape, eu sei que é tape de carro, de som. Mas existia um aparelhinho antigamente que era um negocinho que você recebia um aviso que alguém tava tentando falar com você, que alguém tava tentando te ligar. Era um aparelho bem pequenininho e o meu pai tinha isso. Não sei se é tape. E meu pai percebeu que tinha esquecido dentro do carro e ele falou pra mim: Thalita, tem como descer lá pra pegar pro papai? Eu falei: não, pai, tenho, né? Não tem problema. Desci as escadas, né? E aí quando você chegava ali no andar, vamos dizer assim, das garagens, você chegava e tinha um portãozinho de ferro que você abria com uma chave normal, né? E do lado desse portãozinho de ferro tinha aquela parte de baixo da escada. Então aquele vão da escada ficava do lado do portãozinho de ferro. Eu fui, saí, peguei o que meu pai tinha pedido pra eu pegar no carro, voltei, fechei o portão. Quando eu tava parada fechando o portão, eu senti um negócio meio esquisito, assim, eu senti que tinha alguém, alguma coisa, sei lá, do meu lado. Então, dentro daquele vão, né, embaixo da escada. E eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu faço, né? Porque eu era uma criança, então você fica naquela, eu olho ou não olho? Mas assim, não tinha como não olhar, porque eu sentia muito perto, assim, era uma coisa bem próxima, sabe? E aí eu rapidamente, até mesmo porque eu precisava subir, né? Eu me virei e eu olhei. E eu vi uma figura, assim, não acho que era uma figura tão alta, porque eu era uma criança e eu não me lembro de ser tão mais alto do que eu, tá? Mas, na verdade, era uma forma, como se fosse a forma daquele filme Todo Mundo em Pânico, né? Que tem aquele, tipo, um gorro preto, vamos dizer assim, mas não tinha máscara, não tinha nada disso.
era mesmo como se existisse só o contorno, né? E eu vi aquilo assim, e não foi uma coisa que eu vi em 1 segundo e eu desvi e saí correndo. Não, eu fiquei olhando, porque aquilo me impactou muito. E eu olhei assim, meio que deu uma congelada quando eu percebi o que estava acontecendo. Eu subi a escada correndo pro apartamento. A gente morava no 3º andar, era o penúltimo andar do prédio. Eu subi, acho que eu pulei de 4 em 4 degraus, assim. E quando eu cheguei em casa, eu tava esbaforida, parecia uma louca, né? Não conseguia contar o que estava acontecendo, não conseguia organizar as ideias. Até que eu consegui contar para os meus pais o que eu tinha visto, né? Minha mãe levou super a sério, minha mãe sempre levou a sério as coisas que eu falava. E por muito tempo, enquanto eu ainda morava ali naquele prédio, eu não conseguia descer, eu não conseguia ir no carro sozinha. Antes eu costumava, às vezes, brincar com alguma amiguinha, sabe? Mas, assim, não conseguia mais ficar ali na parte de baixo do prédio sozinha. Então, essa foi, acho que, a primeira experiência que eu lembro conscientemente, né? Vamos dizer assim. A segunda experiência, eu já era um pouco mais velha. Eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, 13, 14 anos. E eu já não morava mais nesse apartamento. Eu tinha mudado para casa da minha avó, depois do falecimento do meu avô. Então, nós fomos morar com ela. E, assim, só para contextualizar, o meu avô era muito próximo, eu e meu avô, né? Eu fui a primeira neta do meu avô. Então, meu avô sempre me mimou muito. Era uma coisa, assim, até excessiva, sabe? Meus pais falavam para ele fazer uma coisa, ele fazia totalmente diferente, sempre para ficar me mimando. E o meu avô faleceu. Minhas irmãs não tinham nem 1 ano quando meu avô faleceu. E um pouco depois a gente acabou mudando para a casa dele, até mesmo por uma questão de espaço, e a gente ficou ali na casa junto com a minha avó. E aí, nessa época, eu já tinha uns 14 anos desse relato que eu tô contando, né? Eu morava nesse bairro aí, que é um bairro assim que minha família toda morava na mesma região. E a minha prima, ela morava umas 3 quadras, na verdade, né? Abaixo, assim, da casa que eu morava. Então, eu saía da minha casa, tinha que descer a quadra, entrava em uma avenida, descia mais 2 quadras e eu já tava na casa da minha prima. E eu adorava ir na casa da minha prima, tinha piscina, tinha amigo, tinha tudo lá. E na minha casa não tinha tudo isso, né? E eu enchendo o saco da minha mãe. Mãe, eu quero ir na casa da minha prima, eu quero ir na casa da minha prima. Ela não podia me levar, meu pai não podia me levar. Eu falei, mãe, vou fazer o seguinte, eu vou a pé. Porque eu estudava ali perto e eu ia todos os dias pra escola a pé. Eu falei, então não tem nenhum sentido. A escola ficava no meio do caminho. Eu falei, não tem nenhum sentido eu não poder ir a pé até a casa da minha prima, né? Aí minha mãe, não, beleza, vai. Era um bairro super tranquilo, mas a gente estava passando por uma onda ali de violência, de assalto. E tanto que posteriormente eu mudei dessa casa por conta de um assalto. Fui, né? Me arrumei, peguei minha bolsinha, saí, fechei o portão. Quando eu fechei o portão, eu senti um cheiro. A partir do momento que eu passei a chave no portão, assim, eu senti um cheiro. Comecei a descer a rua e aquele cheiro me acompanhava. E era um cheiro muito característico pra mim. Era um cheiro de sabonete pompom, aquele sabonete glicerinado que criança toma banho. E pra mim, esse cheiro, ele era muito característico, né? E eu vou explicar o porquê. Então, assim, eu desci a rua, não tinha ninguém perto de mim, não perto o suficiente até pra eu estar sentindo o cheiro de sabonete que a pessoa passou no corpo. Ou então eu não passei na frente de uma casa que tinha alguém tomando banho e, tipo, o cheiro invadiu, porque aquilo me acompanhou do começo ao fim do trajeto, até o momento que eu cheguei na portaria do prédio da minha prima, eu estava sentindo o cheiro. E aí, por que, né, que é tão relevante pra mim? Porque só você sentir o cheiro do pompom o tempo todo já é esquisito. Mas o meu avô, como eu falei, ele era uma pessoa super protetora, tinha um amor incondicional por mim. E o meu avô tinha falecido. E o meu avô, ele era peixeiro. Então ele e minha avó, né, trabalhavam juntos, tinham uma banca de feira, de rua mesmo, né, de peixe. E ele se incomodava demais com o cheiro do peixe quando ele chegava em casa. Ele chegava, tomava banho, passava um monte de coisa, passava aquele leite colônia, né? Aquele negócio, uma embalagem rosa, leite de rosas. Mas ele sempre tomava banho com sabonete pompom. E o cheiro dele era sabonete pompom. Você entrava dentro do quarto, cheirava sabonete pompom. Você cheirava as roupas dele, cheirava sabonete pompom. Então eu tenho certeza, assim, dentro de mim, que aquele cheiro que me acompanhou o tempo todo ali foi uma proteção, na verdade. No momento que eu saí da minha casa, até o momento que eu cheguei na casa da minha prima. E que quem tava andando do meu lado era meu vozinho. Esse é o segundo relato. Tem mais 2. Depois que a gente foi assaltado nessa casa, eu mudei pra uma outra casa. E nessa casa, além do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs e da minha avó, moravam comigo ainda meu biso e minha bisa, né? Depois de um tempinho, eu já tava na faculdade. Então, acho que eu tinha uns 18, mais ou menos, 18, 19 anos.
o meu biso faleceu, o meu vô Toninho. O meu vô Toninho era aquela figura caricata do vovô, sabe? Ele era, tipo, bem pequenininho, assim, cabelo branquinho pra trás, assim, óculos, tava sempre com uma camisa social de manga curta, uma calça social, uma bermuda social e uma daquelas sandalinhas de couro que vovô costuma usar. Ele tava sempre assim. E aí ele faleceu, né? Eu fiquei muito chateada, porque era uma pessoa que realmente era muito presente na minha vida. Mas era uma pessoa idosa e a gente sabe, né, que está propenso a acontecer. E um dia eu deitada na minha cama, eu não me lembro quanto tempo depois que foi do falecimento dele. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa, gente. Eu durmo até hoje, eu sou casada e até hoje eu durmo com o abajur do quarto ligado. Eu dormindo, acordei de madrugada e quando eu olho, tipo, na diagonal da minha cama, assim, tinha um senhor. E ele tava, assim, gargalhando. E era um senhor, assim, que não era o meu bisa, mas ele lembrava muito. Então tinha as mesmas características. Um senhor de cabelinho branco, cabelo pra trás, de óculos e tudo mais. E ele gargalhava. E eu lembro que ele tinha uma espécie... Eu não sei se era um cachimbo, se era um charuto. Eu acho que era mais um charuto do que um cachimbo. Na boca, né? E ele ria. E eu via aquilo, e por mais que fosse algo estranho, em nenhum momento eu senti medo. Tanto que eu simplesmente virei pro lado e voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. E pra mim, assim, isso é o ápice, porque eu sou muito medrosa. E aí, no dia seguinte, eu acordei, eu lembrei de tudo que tinha acontecido. E eu falei pra minha mãe, falei pro meu pai, minha mãe ficou desesperada. Chamou o pastor, chamou tudo dentro de casa pra orar. E foi isso que aconteceu nesse relato. Não sei se era meu avô, eu não sei se dizem, né, que as pessoas elas mudam depois que elas desencarnam. Então eu não sei se ele assumiu uma outra forma e apareceu pra mim, realmente eu não sei, mas foi um relato. E o último relato também tem a ver com o meu avô, né, o pai da minha mãe, não é o meu biso, é o meu avô. Quando eu era criança e aí já era menor, assim, ainda lá naquele apartamento do primeiro relato que eu contei, ele me deu um urso, aqueles ursos que fica assim sentadinho, que era um urso grande, né, até, e era aquele urso que você apertava a mão assim, e ele cantava uma musiquinha, acendia a patinha, né, e eu tinha aquele urso há muito tempo e tal. Quando minhas irmãs nasceram, a gente precisou mudar o esquema do meu quarto, então antes eu dormia sozinha, e eu passei a dormir com as duas, né, 2 bebês. Em determinado dia a gente estava em casa, minhas irmãs dormiram, meus pais colocaram elas no berço, e a gente continuou ali na sala, né, assistindo televisão, e assim, de repente eu escuto uma música. E as minhas irmãs, nessa época, gente, elas eram nenês de colo. Então, elas não tinham como levantar, nada do tipo, não engatinhavam. Elas eram nenês de colo mesmo, sabe? E a gente começou a escutar a música. Tipo, não fui eu que escutei a música. Todo mundo, eu, meu pai, minha mãe. A gente escutou e todo mundo, meu Deus, né? Aí a gente foi começar a procurar de onde estava vindo a música. Até que eu cheguei no meu quarto. E a música estava onde? No urso. O urso estava cantando com as patinhas acesas, minhas irmãs dormindo. E a gente olhando pro urso assim, né? Tipo, o que tá acontecendo, né? E assim, faziam anos que eu não apertava a mãozinha do urso. Então eu não sei nem dizer se ele tinha pilha, se a pilha tava descarregada. Eu me lembro que ela tava descarregada, mas eu não vou afirmar isso pra vocês. Mas o urso cantando, tipo, e a questão é quem apertou a mão do urso, né? Porque precisava apertar, independente se tivesse com pilha ou não. Então, também foi uma situação marcante. E já aconteceram várias sensações, assim, várias questões relacionadas à sensação, tipo, eu perdi a minha mãe, né? E no dia que eu perdi a minha mãe, eu tive um insight. Eu pensei assim, nossa, no dia que eu perder a minha mãe, e coisas assim que aconteceram, tipo, quando o pai do meu pai faleceu, quando meu pai me ligou, eu já sabia o que tinha acontecido, mas ninguém tinha me contado. Então, outras situações que eu conto em outras oportunidades. Mas é isso. Galera, um beijo, Zoucas, parabéns pelo trabalho e é muito bom escutar sempre. Beijo. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas, tudo bem? Aqui quem fala é a Mai, sou de Belém do Pará e primeiramente eu gostaria de parabenizar o podcast. Eu sempre me interessei muito por os assuntos sobrenaturais. Sempre assisti vídeo no YouTube, até que eu migrei para o podcast. E vocês foram o primeiro podcast que eu ouvi e tornou-se o meu preferido. Já ouvi todos os episódios e agora já estou ouvindo novamente, virou a minha companhia de home office. E hoje eu vim contar para vocês alguns causos que aconteceram comigo quando eu era menor e morava no interior. O interior já tem aquele climinha de coisas sobrenaturais, né? Pois bem, quando eu tinha 5 anos, eu fui morar com os meus avós no interior de Vigia, chamado Itaporanga.
E assim, eu era uma criança sozinha na casa de idosos. A nossa casa ficava afastada de todo mundo. Era a primeira casa do ramal do interior. E ela não tinha vizinhos perto, eu não tinha muito contato com as crianças. Então, quando chegava julho, as minhas primas iam para lá para eu ter um momento de brincar. Enfim, elas passavam mais ou menos 2 semanas. Ok, chegou julho, as minhas primas foram para lá. E a gente sempre brincava lá fora de dia, diversas brincadeiras. E aí teve uma noite que a gente resolveu brincar na varanda da casa. A casa dos meus avós era toda varandada. E assim, mato de um lado, mato do outro. Ok. Eu lembro que a gente fez assim umas 3 viagens, cada uma para levar todos os brinquedos lá para a varanda. Organizamos, ok, estávamos bem felizes, brincando. E eu percebi que bem próximo onde a gente estava tinha um coqueiro e só estava balançando uma folha do coqueiro. O tempo estava parado e só essa folha do coqueiro assim, mexendo, como se alguém estivesse mexendo mesmo. Eu olhei e resolvi não dar muita atenção, também não comentei com as minhas primas e continuei brincando. Até que um momento, elas também perceberam que só essa folha estava mexendo. E ok, a gente ficou aqui com um pouquinho de medo. Os meus avós não estavam longe, eles estavam na sala, que era perto da varanda. E a gente continuou brincando e não deu atenção. Até que chegou o ápice da história. Que a gente estava brincando e passou pela gente um vulto preto. E ao mesmo tempo que esse vulto passou rápido, ele também passou em câmera lenta. Não consigo explicar isso, a gente conseguiu assim ver perfeitamente. A gente viu que era uma mulher, a gente não conseguia ver o rosto, mas sentíamos que ela estava assim olhando para cada uma. Ela estava numa veste toda preta, um cabelo todo preto emaranhado assim por cima do rosto, bem bagunçado, e ela passou pela gente. Nesse momento, a gente conseguiu pegar os brinquedos de uma vez só, fez uma única viagem, entrou pálidas dentro de casa, com muito medo, contamos para os meus avós, eles não acreditaram, falavam que a gente estava com medo, porque a casa era toda escura ao redor, né, estávamos impressionadas, enfim, só sei que a gente foi dormir. E o que eu acredito que a gente tenha visto é a Matinta Pereira. Lá no interior sempre teve histórias sobre a Matinta, eles também falavam quem era, tinha uma mulher que eles falavam que era a Matinta, enfim, sempre teve histórias, né, que tem a história que a Matinta dá surra, faz a pessoa se perder no meio do mato, ou ela fica assoviando, né, e nesse mesmo assunto tem um relato da minha mãe. Ela foi passar um final de semana lá no interior para me visitar, ela e o namorado. E eles resolveram dormir na varanda. A varanda era cheia de escápulas, porque um paraense ama uma rede, né? E era super ventilado, muito gostoso de estar lá na varanda, enfim. E eles resolveram passar a noite lá fora, uma coisa que, com toda certeza, eu não faria. Mas ok. E ela conta que já de madrugada, ela ouviu a Matinta Pereira. E assim, segundo as histórias que eu ouvi, quando o assovio da Matinta está longe, quer dizer que ela está perto. E quando o assovio está perto, quer dizer que ela está longe. E a mamãe ouviu o assovio longe. Então queria dizer que a Matinta estava perto dela. E ela falou que ela sentia ao redor da rede, né? Eles estavam em uma única rede. Ao redor da rede, uma presença. Mas assim, ela não viu, porque ela não abriu o olho. Ela também assim não teve questão de sopro ou toque. Mas ela disse de manhã que realmente ela ouviu a Matinta. E aí, quando eu era maiorzinha já, eu tive um outro contato com o sobrenatural. Eu já tinha mais ou menos uns 12 anos e estava tendo um velório lá no interior. Nisso, a gente não morava mais naquela casa isolada. Tínhamos mudado porque, enfim, a gente sofreu um assalto. Enfim, coisas aconteceram e a gente foi morar lá na comunidade mesmo. Eram 3 quilômetros o interior, né, adentrando. E agora a gente tinha vizinhos próximos e tudo mais. Ok. E aí, um senhorzinho veio a falecer. E a comunidade sempre muito unida. Estava todo mundo lá presente. E lá no interior, o velório é feito em casa. Então, o senhorzinho faleceu. Todo mundo estava lá no velório.
Enfim, e quando já era de noite, faltou vela. E na minha casa sempre tinha muita vela, porque a minha avó, ela contribuía muito com a capelinha da igreja. Então, mandaram eu e minha prima já à noite buscar vela na minha casa. Ok. Lá o caminho, ele não era totalmente iluminado, é um interior, não tem muito poste, não tem muita iluminação. A iluminação que tem é na frente das casas. As casas, apesar de ser próximas, tem um intervalo, né? Os terrenos lá costumam ser maiores e tudo mais. Ok, dava para ver o caminho, dava para ir, a gente foi. No caminho de ida, a gente não viu nada, a gente estava assim com medo, né? Por estar escuro, a gente estava num velório e tudo mais. Só que eu e minha prima a gente foi conversando, ok. Chegamos em casa, pegamos a vela e na volta a gente passava por um terreno que tinha recém-capinado. Eles iam construir uma casa e tinha uma grande árvore que eles cortaram e deixaram só o tronco assim numa altura que dava para uma pessoa sentar. Ok. A gente veio conversando assim de cabeça mais baixa e viemos no caminho. Quando a gente olhou para esse tronco, a gente viu o senhorzinho que estava sendo velado na casa dele, sentado numa roupa toda branca, assim, que parecia que era iluminada, e olhando pra gente. Nesse momento, a gente saiu correndo. Eu nem me lembro, assim, o caminho. Eu só lembro de chegar lá, muito pálida, o coração a mil, e a gente contou, né, o que tinha acontecido. Algumas pessoas acreditaram, outras não acreditaram, enfim. E por último, temos mais um caso, que esse muita gente ouviu, assim, muita gente do interior conta dessa história. O que acontecia? Quando era de madrugada, chegou um período, eu não sei se era período de quaresma, né, que dizem que nesse período as coisas sobrenaturais acontecem, mas eu não consigo me recordar. Mas o que acontecia? Quando dava de madrugada, o ramal lá é feito de pissarra, né? E essa pedra, quando passa moto, carro, faz muito barulho, faz um barulho assim estrondoso. E quando chegava de madrugada, era possível ouvir no ramal do interior como se tivesse um carro ou uma carroça puxando várias latinhas penduradas e fazia aquele barulho de lata de metal batendo assim e passava por todo o caminho da comunidade. E muita gente ouvia. Alguns curiosos e corajosos foram ver. E quando eles foram ver, não tinha nada, era só o barulho. E foi por vários e vários dias. Ninguém soube explicar o que era. E ficou por isso mesmo. Todo mundo com muito medo, né? Assim, um barulho super estranho. Lá era super silencioso durante a madrugada. E isso aconteceu. E foi algo sobrenatural também. Então foram essas as minhas histórias, espero que vocês tenham gostado. Se eu lembrar de umas coisas, eu volto aqui para contar. Gostaria de parabenizar novamente o podcast. Eu amo escutar as histórias, escuto até a noite. Fico com medo? Fico, mas continuo ouvindo. Graças a Deus eu nunca mais vi nada a respeito, assim, nem presença, nem nada. Mas se eu me lembrar de mais alguma história, ou até mesmo acontecer, espero que não, eu volto aqui para contar mais algumas histórias. Muito obrigada, beijos. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá a todos os ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Gabriela, eu tenho 23 anos, moro em Minas Gerais e eu tenho uma bagagem de relatos muito interessantes, relatos sobrenaturais. Eu sou médium, eu falo muito sobre isso, eu vivencio diariamente a mediunidade na minha vida. E esse relato, ele não é nem meu. Eu vou contar alguns relatos meus em algum momento, mas hoje eu quero falar sobre esse relato que tem a ver com ufologia, que eu sou fascinada por ufologia desde a minha infância. A minha irmã gêmea, ela também é médium, ela tem uma intensidade na mediunidade e clareza até maior do que a minha, desde a nossa infância. E nesse tempo desse relato, nós morávamos com algumas amigas, deveríamos ter uns 20 anos, estávamos sozinhas em casa. Aconteceu que a minha irmã acordou de madrugada, eu acho, não tenho certeza do horário que era, mas deveria ser bem tarde, assim, quase amanhecendo, digamos.
E eu lembro que ela me acordou, eu estava com muito sono e acredito que ela me pediu para orar com ela. Eu não consigo me lembrar exatamente o que aconteceu ali, se a gente orou. Eu lembro que ela estava muito assustada, me acordou assim. Eu não deu nem tempo de eu entender o que estava acontecendo, que ela estava assustada. Acredito que a gente fez ali uma oração, eu voltei a dormir muito rápido. Quando a gente acordou, ela veio me contar que aconteceu uma coisa muito estranha. Era uma época que ela estava vendo muitos espíritos e nós não tínhamos muita orientação para firmar essa mediunidade. Era uma coisa muito que prejudicava muito. A gente não tinha paz, especialmente ela que via, que escutava o espírito o tempo todo, não conseguia ter sossego assim de ficar em paz e sem medo. Estava sempre com muito medo das coisas que ela iria ver e escutar. E eu lembro que ela me falou que naquele momento que ela tinha acordado, ela tinha visto um cara, um homem, não era um homem, mas era um ser masculino, muito alto, muito alto, com a pele azul escura, um azul parecido com o tom de azul royal. Ele usava uma roupa que parecia um uniforme, um traje bem tradicional, não lembro a cor, mas era um uniforme, uma blusa e a calça combinando. Ele tinha essa fisionomia que a gente conhece dos extraterrestres, que a gente vê em desenho animado, enfim, tinha exatamente essa fisionomia ali, facial, os olhos muito grandes e negros, uma boca muito pequena, e ele tinha um cabelo muito espetado, parecia o cabelo do Supla. Eu lembro que foi essa referência que ela me deu na época, e ela ficou muito assustada, e eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não vi nada. E ela disse que quando ela me acordou, parece que ele sumiu. E ali a gente ficou meio assustado, meio intrigada. Ela ainda estava assustada sem entender o que realmente era aquilo, mas ela disse que não sentiu que ele era ruim e ele encarava ela como se quisesse falar alguma coisa, mas não disse nada. E foi isso que aconteceu. Passado, acredito que 2 a 3 dias, muito pouco tempo, ela, acredito que, não sei se pesquisou, mas apareceu de modo espontâneo. Ela pode ter pesquisado antes e acabou aparecendo lá nas redes sociais dela sobre os arcturianos. E apareceu lá um alienígena azul, né, azul escura, e falava ali quem eram os arcturianos. Muitas pessoas que estudam o mundo holístico, de terapias holísticas, acreditam em linhagens estelares. Foi ali que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, em linhagens estelares. E ali a minha irmã foi correndo me mostrar, olha aqui, foi esse ser aqui que eu vi. Mas ele tinha um cabelão, ele era assim, e foi me explicando as características. E ali foi muito curioso para a gente perceber que realmente existem esse tipo de coisas, que realmente existem, enfim, essas coisas diferentes. E aí foi o primeiro contato que eu tive. E essa era uma época que a minha irmã, em pouco tempo depois disso, ela conheceu uma moça que falava sobre mediunidade, estava ajudando a minha irmã a desenvolver, as duas começaram a trabalhar juntas. Era uma pessoa que depois acabou passando a perna na gente, assim, mas enfim, ela também teve um papel bem interessante ali para ajudar a minha irmã nesse apoio com a mediunidade e tudo mais. E eu me lembro que pouco tempo depois disso nós fomos, acho que era pandemia, fomos para a casa dos nossos pais, passar um tempo lá. E aconteceu, quem é médium vai saber o que é isso. Quando você está num ambiente que você vê espírito andando para tudo que é lado e você fica intrigado, é um ambiente que você se sente sufocado, não sabe bem ali o que fazer. E era a casa ali dos meus pais, estava de noite já, e ali no quarto eu comecei a sentir umas presenças muito estranhas, vultos passando, correndo. E eu olhei para minha irmã, eu percebi que ela estava mirando o olhar assim para a cama, para algum lugar, como se não quisesse ver o que estava do lado dela. Sabe, você percebe quando alguém está do seu lado não está bem, está com medo, está estranho. E eu falei, e ela também está vendo alguma coisa. E eu lembro que aquela mulher, ela mandou mensagem, entrou em contato com essa mulher que estava em outro país, falando ali que tinham espíritos em casa, enfim, que estava com medo. E eu lembro que essa mulher ensinava algumas coisas sobre você tirar um espírito, encaminhá-lo. São técnicas de uma coisa chamada Theta Healing. Eu lembro que ela estava ensinando isso para minha irmã, mas falando sobre essas coisas, e ali eu lembro que a minha irmã falou, teve um apoio dela, mas a Cibele resolveu, a minha irmã, né, fazer alguma coisa por si própria, não tenho certeza. E eu comecei a rezar, comecei a orar, que era o que eu
sabia fazer. Ela não lembra exatamente que oração que parece a minha irmã fez, mas ela começou a pedir por uma ajuda do alto, uma ajuda maior. A gente começou a orar. Não me lembro exatamente o que prática ali a gente fez, que eu rezei Pai Nosso, Ave Maria, todas as orações que eu sabia, eu estava assustada, mas ela fez uma prece diferente, alguma coisa que eu não consigo me lembrar o que era. E eu lembro que eu estava morrendo de medo de fechar os olhos. Quando a gente fecha o olho, é que parece que a gente vê as coisas mesmo. Em um momento, na visão periférica, eu vi um serzinho azul. Eu só vi a silhueta dele, mas eu via claramente que ele era cabeçudo, assim. Tinha a cabecinha bem avantajada, de um tamanho considerável para o tamanho do corpo dele. Ele devia ter meio metro de altura. E tinha um corpinho bem magrinho, assim. Eu vi na visão periférica, eu lembro que eu fiquei um pouco assustada. E a minha irmã falou, eles estão aqui. Começou a falar esse tipo de coisa. A gente era meio inocente nessas questões ainda. E eu lembro que eu me senti à vontade para fechar os olhos. E eu tive claramente uma visão, assim, desse ser dançando, fazendo uma dança muito divertida. Era como se ele estivesse trazendo uma energia boa para aquele ambiente. E aquilo me trouxe muita paz, me trouxe muita calma. Me trouxe uma sensação de querer dançar com ele. Foi muito rápido. Eu sou uma pessoa que ainda tem um pouco desse ceticismo. Eu lembro que eu fiquei me questionando. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que foram coisas da minha cabeça. Mas é um relato que eu tenho que eu guardo com muito carinho. Eu acredito que, não sei dizer se são extraterrestres, assim, seres espirituais, mas eu acredito que eles não são como a gente, muitos deles não são como a gente, assim, palpáveis. Eu acredito que existem essas linhagens estelares que vieram de outros planetas, de outros lugares, para orientar e ajudar com essa vida terrena que a gente tem. E ali eu lembro claramente desse serzinho, assim, azul, baixinho, dançando. Eu só vi a silhueta. Ele era todo azul, não vi olhos, boca. E ele colocava os braços para o alto e assim fazia uns movimentos circulares no ar. E aquilo foi muito divertido. E eu lembro que ali a gente meio que cessou aqueles espíritos, aquela confusão que a gente estava vendo ali no quarto. Foi embora, apagou. As coisas ficaram mais calmas, assim. Lembro que a gente conseguiu dormir. E essa é uma das experiências que a gente tem nessa mediunidade, nessa vivência mediúnica que temos desde a infância e que eu guardo com muito carinho e eu espero muito. Foi o primeiro contato, os primeiros e últimos contatos que eu tive até hoje. Eu espero muito que um dia eu possa ter novamente essa vivência que foi muito especial para mim. Agradeço, espero que vocês tenham gostado. Tenho muitos outros relatos e espero voltar aqui para compartilhá-los com vocês. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hello, Nigel here. I couldn't help noticing that you're still awake. Now, I'm an owl. I'm supposed to be up at night. But you need your sleep. So if it's your allergy symptoms that are keeping you up, here's a word to the wise. Try Zysol. You see, Zysol works fast to relieve sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat. And it keeps going strong for 24 hours, so you can get your sleep and wake up refreshed and ready for a productive day ahead. Be wise, all. Take Zysol at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes. Rapaz, chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui comigo e não desistiu. Galera, olha só, não sei se vocês perceberam, mas muita gente estava reclamando semana passada de um errinho aí do Spotify. Não tem nada a ver com a gente, parece que o episódio não estava tocando. Eu já avisei lá pro Spotify, eles estão resolvendo, tá? Muito possivelmente eu espero até que ao lançamento desse episódio a gente já tenha resolvido isso. Mas se ainda tá acontecendo com você, uma dica que eu soube, né, e eu mesmo testei e funcionou, é você mudar a velocidade da fala, né? Tem como você acelerar a fala. Então, se você botar tipo 2x, né? Ou 1x5, muitas vezes melhora. Ou então, se você tentar mexer na timeline um pouco mais pra frente no episódio, depois você voltar, às vezes funciona e o episódio toca normalmente.
tá bom? Peço desculpas por isso, é um negócio que não tá fora do nosso controle, né? Mas espero que já tenha se resolvido, tá bom? E também, muito obrigado a você que tem votado, né? Você sabe que aqui no Spotify, no aplicativo, né? Se você tá usando o Spotify, se você não tiver, ignora o que eu tô falando. Mas se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, tem como você dar 5 estrelinhas pra gente. E isso faz a gente subir no ranking, né? Uma vez que a gente sobe no ranking, o Spotify mostra a gente pra mais pessoas. E quanto mais pessoas souber do nosso podcast, mais relato bom a gente recebe. E quanto mais relato bom a gente recebe, mais relatos bons vocês escutam. Então fica esse ciclo aí eterno, né, do Circle of Life, do terror da podosfera, tá bom? Muito obrigado novamente. Se você quiser entrar lá no nosso grupo secreto, você sabe, ajuda a gente lá no nosso Apoia-se através do link que tá aqui na descrição ou pelo site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. Falou? E se quiser mandar um relatinho, manda um oi pra mim, não sai gravando, pelo amor de Deus, gente. Eu não canso, porque parece que eu tenho que falar isso todo episódio, porque muitas vezes a pessoa começa a escutar a partir desse episódio, o primeiro episódio que a pessoa escutou na vida foi esse. Aí eu tenho que explicar pra ela, não sai gravando, tá? Manda um oi pra mim pra eu explicar como é que faz. E eu mando um áudiozinho lá, direitinho, explicando tudo. A gente bate um papo se você quiser também, né? Mas clica aqui na descrição que você vai acessar o meu celular, meu WhatsApp diretamente pra conversar comigo. Falou? A gente se vê semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.